Olá, Sagitário, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Mariana e tô aqui hoje para fazer a sua leitura semanal, atemporal. Essa leitura, ela vale para o momento em que chegar até você, aí para os seus próximos dias. E é uma leitura coletiva, por isso pegue o que ressoar, o que fizer sentido para você, Sagitário. Na descrição do vídeo tem informações sobre leituras particulares. Tem meu Instagram também, caso vocês queiram me seguir lá. Lá eu posto outro tipo de conteúdo. E, Sagitário, te convido a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Muito bem, vou estar dando início à sua leitura com o oráculo das linhas do destino. Vamos ver quais energias estarão presentes, disponíveis e influenciando esse seu momento de vida, Sagitário. Desejo boa sorte e espero que essa leitura possa te ajudar de alguma forma. Peço uma energia para Sagitário. Limites. Mais uma, por favor. Opa, essa caiu. Amor. Mais uma. Ok, saíram mais duas. Perspectiva elevada. E submundo. Sagitário, eu sinto uma energia assim de... vocês precisam muito de um tempo para olhar algumas situações de outro ângulo. Tá? Olha só, a carta aqui do amor, ela tem duas mãos aqui para cima e a carta do submundo tem essas duas mãos para baixo. Não sei porque essas mãos estão me chamando a atenção e energia aqui, mas eu sinto que você precisa ter um momento aí nessa semana, nesse período, para avaliar o que você permite que entra na sua vida, o que você permite que sai, o que você tá permitindo ainda que você deveria já ter eliminado da sua vida. Aqui é uma energia muito de balanço, tá? Essa carta aqui da perspectiva elevada, com toda essa energia, tá me falando muito, Sagitário, de que é hora de você enxergar algumas coisas de outro ângulo, tá? Sabe quando a gente evita de enxergar uma coisa, mas ela não deixa de ser aquela coisa? Pois é, isso aqui pode ser tanto interno, algo sobre você, ou algo sobre alguém, ou diante de alguma situação. Porque essa carta dos limites aqui também me fala de um bloqueio. Você pode estar vendando os seus olhos para alguma situação que está ali na sua cara, tá? Para alguns, para outros você precisa colocar limites em pessoas à sua volta, em alguma situação que você tenha aceitado. Então essa energia vai se refletir para cada um de uma forma diferente, tá? Mas o fato aqui é que o importante nesse momento é você enxergar as coisas de uma forma diferente que você tem enxergado, tá? Às vezes tem alguma coisa sua, sobre você, alguma coisa sobre a sua personalidade que você evita de olhar, só que ela não deixa de existir, né? Então você precisa olhar para aquilo para ressignificar, né? Então assim, é muito uma energia de, olha, você pode estar deixando situações entrarem demais na tua vida, tá? Ou você pode também estar se impedindo de enxergar situações diferentes. Então para cada uma essa energia vai se refletir de uma forma diferente, tá, Sagitário? Repito, eu sinto que são dois grupos aqui que eu tô falando. Alguns sagitarianos que estão se fechando para algumas verdades e outros que precisam se fechar para algumas situações. Tá? Tem esses dois aqui. Vou pedir uma energia aqui do oráculo do espírito animal. O que mais Sagitário precisa ouvir? Ah, tá de sacanagem. Desculpa. Eu tô pensando aqui, só falta sair a carta do tatu. Porque aqui a carta dos limites é um tatu, né? Sagitário, juro por Deus, aqui. Estabeleça limites saudáveis. Set healthy boundaries. Estabeleça limites saudáveis. O armadilho, o tatu aqui, Sagitário,
Esse oráculo aqui, o Espírito dos Animais, está trazendo uma confirmação de que é necessário alguns limites e, ao mesmo tempo, o que você tem limitado. Estabeleça limites saudáveis, ou seja, limites são importantes, ok, mas desde que eles não te ceguem, desde que eles não te excluam de alguma situação, desde que você não fique muito recluso. Novamente, eu sinto que tem dois grupos aqui de Sagitário. Aqueles que estão precisando se afastar de algumas situações realmente, tá? E novamente, aqueles que precisam sair da bolha, sair de uma ilusão aqui, tá? Vamos ver com o tarô o que mais Sagitário precisa ouvir. Eu tô impressionada porque eu juro que eu tava ali baralhando as cartas e me veio essa carta na cabeça. Eu ainda pensei assim, vai ser muita coincidência se sair. Mas é fato, saiu. Muito bem, vamos ver com o tarô o que mais Sagitário precisa ouvir. Porque o que acontece aqui, Sagitário, eu falo isso porque eu sou sagitariana também, eu tenho Sol em Sagitário, tá? Não adianta falar assim, a Mariana não gosta de Sagitário. Não, eu tenho Sol em Sagitário. Mas às vezes a gente é tão certo da história, eu sei a verdade, eu sei de tudo, e aí você se coloca numa bolha que impede você de ver qualquer outra coisa além. Tá? O problema da gente querer ser o dono da razão é que a gente não abre espaço para enxergar as coisas de um outro viés. Tá? Tô falando isso porque eu sou assim, já fui muito assim, né? De querer olhar só para o que me agrada, querer conversar só com quem concorda comigo, entende? Então, assim, tem esses dois sagitarianos aqui que estão sentindo um peso nesse momento de alguns realmente precisam se isolar um pouco, precisam se afastar de alguma situação, mas outros aqui precisam enxergar uma coisa que estão evitando de enxergar, estão ignorando. Vamos ver com o tarô. Até virou já aqui. 3 de copas. Aqui a gente está falando de comemorações. 6 de copas. Olha, interessante, aqui fala que é um bom momento para a grande maioria de vocês estar cercado de pessoas que você gosta, amigos de infância, familiares que, enfim, você tem afinidade há muito tempo. Tem uma energia muito carinhosa que você quer transmitir e que você quer receber também, tá? Porque eu vejo vocês muito felizes realmente num grupo limitado ali de pessoas, mas que te fazem bem. Existe uma energia muito positiva quando você tá reunido com pessoas que de fato gostam de você, tá? E que de fato tem o mesmo carinho que você tem por elas. Isso aqui é muito importante. Mas tem aquela energia também, você não pode ficar só muito no passado, não. Só muito aquele fechadinho ali. Claro, cada um faz o que quer, tá? O que mais, Sagitário? 2 de ouros mostra que vocês lidando com 2 situações. E caramba, Sagitário, talvez eu esteja falando com 2 grupos ou talvez você esteja passando por uma situação dupla aí, uma situação dúbia. Porque o que está presente aqui é Sagitário lidando com 2 situações, 2 pessoas, 2 ideias, 2 grupos. Talvez você não tá... Talvez você tá justamente numa posição, Sagitário, que você tem que olhar os 2 lados. Não sei, talvez você seria o intermediador de alguém, de 2 pessoas. Ou você faz parte de 2 grupos. Não sei, tem isso aqui também, vocês lidando com 2 situações, 2 pessoas, 2 trabalhos, pode ser também.
O fato é que nesse período vocês vão ter que lidar com situações que têm a ver com você e com situações que são adversas, situações diferentes. E para que você tenha, para que você saiba andar nesse caminho, você vai precisar enxergar, inclusive aquilo que você não quer enxergar. Não olhar só para o que te agrada, mas olhar para o outro viés, o outro lado da coisa, o outro lado da história, a outra versão. Vamos ver qual energia externa está influenciando nesse momento. Seis de espadas é uma carta que fala de mudanças, de transição. Nove de ouros. Aqui a gente fala muito como energias externas que estão influenciando. A gente pode estar falando de mudanças de valores. Mudanças de valores. Talvez você começou a lidar nas últimas semanas com pessoas que têm valores, ideias diferentes da sua. E você tá naquela, como que eu vou caminhar entre esses novos valores e o que eu já conheço? Como é que eu vou caminhar entre o futuro e o passado? Como é que fica isso? É o que eu sinto aqui. Porque mudanças de fora acontecem, tá? E eu sinto que sinto e eu vejo também que essas mudanças, né, com esse 9 de ouros, elas são positivas. Elas são positivas para você. Quando você enxerga uma situação de outro ângulo, você recebe alguma coisa positiva para você. Você consegue alcançar alguma coisa, algo se manifesta, seja lá o que for. Mas o saber lidar com essa mudança, que é complicado, por isso que tem esse 2 de ouros aqui. É você aqui com o novo e o velho, e assim, tendo que fazer malabarismo com isso. E para fazer isso, você vai ter que enxergar aquilo que até então é verdade para você e para esse grupo que você tem, e o que é verdade também dentro dessa nova situação. Se a questão não envolve verdades, mas o que tem aqui, o que tem aqui também. Será que só isso que eu conheço é bom? Entende? Ou será que aquilo outro, aquela outra coisa também não tem os seus benefícios? Tá? Vamos ver qual é o desafio de Sagitário, 10 de copas. A gente está falando aqui que os seus desafios nesse momento são familiares ou pessoas à sua volta. Talvez você esteja... pode ser que o grupo de amigos, pode ser que você pode estar se vendo diante de um grupo de amigos que se dividiu, uma família que se dividiu, seja lá o que for. Porque o desafio aqui de vocês está falando de um desafio emocional. Você tem que lidar aqui com as emoções não só suas, mas dos outros à sua volta. Pessoas que você quer bem, pessoas que te querem bem. Por exemplo, às vezes é sua mãe ou seu pai que fala assim, olha, Sagitário, e você tem a sua visão numa situação. E alguém fala assim, Sagitário, acho melhor o seu pai ou sua mãe. Fala assim, eu acho que você tinha que fazer isso e aquilo. Essa pessoa, ela quer transmitir algo bom, tá? Mas que bate de frente com o que você acredita. Entende? E aí você tem que ter esse jogo de cintura de, ok, eu sei que a pessoa tá falando isso pro meu bem, mas eu não quero, não concordo, não vou seguir a opinião dessa pessoa, mas dá pra gente conviver. Entende, Sagitário? Principalmente no momento que a gente tá vivendo. Tá? Então, o teu grande desafio aqui nesse momento é saber lidar com as emoções suas e das pessoas à sua volta. Vamos lá, Sagitário, vamos ver quais energias do passado podem estar influenciando. Saíram 3 cartas. Então, 4 de paus, 5 de ouros e o 3 de ouros. Olha só,
A gente está falando aqui de parcerias que foram desfeitas no passado. Se 4 de paus aqui, 5 de ouros e 3 de ouros, fala de algo que era estável e que foi perdido, parcerias aqui que foram se dissolvendo, foram se desfazendo, tá? E aqui talvez você tenha entrado no momento de, por exemplo, tá? Eu não preciso perder aqui para ganhar ali, eu posso lidar com isso. Você não quer perder de novo, seja uma parceria, uma amizade, um trabalho, seja lá o que for. Eu posso conciliar, vejo, por isso que essa energia está presente, essa coisa de você lidar com duas situações, você tentar equilibrar algo, porque você, aqui mostra que no passado houve uma perda, e você não quer que isso aconteça de novo, você está tentando lidar com essas duas situações para que você não perca nem de um lado nem de outro, tá? Muito bem, vamos ver sobre trabalho. As de paus, a gente está falando de oportunidades, tá? O as de paus aqui traz essa potência. Então, a gente está falando aqui de ideia que surge no trabalho. Se você tem um negócio, ideias que estão surgindo, tudo isso que vem como potência é para você empregar de alguma forma, tá? Fala de você tendo muitos insights, muitas ideias, ter uma energia muito assim, que eles falam, Sagitário, chegou uma ideia, faz. Mesmo que você não tenha aqui a ideia completa de como você vai fazer, só começa, tá? Tem muitos começos aqui. Sagitário também que tá sem trabalho, tá? Não espera, por exemplo, assim, tá mandando currículo, claro, tem que mandar currículo, mas enquanto esse trabalho não chega, tá? Usa das ideias que você tem para transformar isso numa fonte de renda. É o que eles estão falando, não espera algo de fora, tá? Usa o que você tem, tá? Para criar um trabalho, para criar uma fonte de renda. É isso que eles estão falando aqui. Vamos ver aqui os relacionamentos. Gente, caiu, peraí. Rainha de Ouros. Carta da Torre, olha só. A gente está falando aqui de relacionamentos sólidos que estão sendo desfeitos. E quem me acompanha aqui sabe que eu não falo só de relacionamentos amorosos. Não nessa leitura, tá? Eu voltei a fazer de leituras de amor, inclusive eu já postei 6. E final de semana eu vou postar as 6 restantes. Tá? Aqui são relacionamentos de uma forma geral. Fala que está passando por uma ruptura nos seus relacionamentos aqui. Talvez você, Sagitário, é a pessoa que pode você pode ser a pessoa que vai unir ou a pessoa que vai trazer a desunião, não sei, tá? Aqui a gente pode estar falando de uma ruptura familiar, uma ruptura nas amizades. Olha só, o Cavaleiro de Espadas. Então, assim, a gente falou lá em cima, né, no início da leitura, sobre esses 2 grupos. Aquele sagitariano que realmente precisa se isolar um pouco, limitar algumas pessoas da sua vida, tá? Vai ser muito positivo. Para esse sagitariano, fala que alguma ruptura aqui vai ser positiva para você nos seus relacionamentos, tá? Para outros aqui, essa ruptura pode acontecer por conta de alguma atitude impulsiva de alguém, tá? Então tem essas 2 situações aqui. Sagitário, eu vou pedir um conselho do Oráculo das Intenções. Faço um conselho para Sagitário. Renascimento, a Fênix. Vou ler a mensagem para vocês, Sagitário. Retome antigos projetos e ideias que ficaram esquecidos para que voltem a tomar força, forma e identidade. O conselho para vocês nesse momento, tá? Ele vem muito voltado aqui para o trabalho, para aquilo que a gente falou que é para você fazer aqui sobre
as suas ideias, tá? Essa carta tá me vindo muito aqui com esse As de Paus, tá? Então, no meio de tudo isso, eles falam, olha, é hora de você retomar antigos projetos, é hora de você trazer de volta, renascer antigas ideias, tá? Que podem trazer benefício para você nesse momento. Certo, Sagitário? É isso que eu tenho para vocês. Espero que essa leitura possa te ajudar de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo.